E os Estados Unidos iniciaram a reação prometida após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, e o instituto de sua família, que possui imóveis, foram alvos da Lei Magnitsky. O ministro da Advocacia Geral da União, número 1 da AGU, Jorge Messias, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, e os atuais ou ex-integrantes do gabinete de Moraes tiveram seus vistos revogados. Segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o ministro... Nós tivemos um problema com essa informação, daqui a pouco eu vou trazer o complemento dela, mas é importante, inclusive, chamar os nossos comentaristas para a gente trazer todos os detalhes em relação à ampliação da Lei Magnitsky, que agora acaba atingindo a esposa de Alexandre de Moraes e também o número 1 da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, ao vivo com a gente, vai trazer as análises sobre essa nova determinação dos Estados Unidos, a ampliação da Magnitsky contra a esposa do ministro Moraes e também o número 1 da AGU. Mota, bem-vindo. Boa noite, Caniato. Eu perdi o que você falou, Caniato. Deu um problema aqui no meu áudio. Você podia repetir, por gentileza? Claro. Não, eu acho que, inclusive, o problema que nós tivemos aqui com a informação é o mesmo problema que acabou impossibilitando que o Mota tivesse acesso ao que eu disse há pouco. Não, nós trouxemos aqui na abertura de Os Pingos nos Is, Mota, a ampliação da Lei Magnitsky, decisão tomada pelo governo norte-americano, divulgação, inclusive, feita no dia de hoje. Esposa do ministro Alexandre de Moraes foi sancionada pelos Estados Unidos, Lei Magnitsky, a empresa, na verdade, o Instituto de Propriedade da Família, além do advogado-geral da União, número 1 da AGU, Jorge Messias. Mota, seja bem-vindo. Esse foi o assunto do dia na internet, no Brasil e lá fora. Boa noite a você, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. O Departamento do Tesouro americano fez uma postagem no X que dizia: hoje, o Tesouro Nacional americano sanciona o Lex Instituto de Estudos Jurídicos por seu apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Também foi nomeada hoje a esposa do ministro que atua como chefe do Instituto. Logo a seguir, o próprio secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, também fez uma postagem que dizia: o ministro é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro americano continuará a sancionar indivíduos que fornecem apoio material ao ministro enquanto ele viola os direitos humanos. Não acabou por aí. O secretário de Estado, Marco Rubio, também fez uma postagem. Ele disse: hoje os Estados Unidos estão sancionando facilitadores do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, incluindo sua esposa e a empresa de participações do casal, o Instituto Lex. Marco Rubio continua: o ministro já havia sido sancionado em 30 de julho por graves abusos de direitos humanos. Ele utilizou sua posição para instrumentalizar os tribunais, autorizar prisões preventivas arbitrárias e reprimir a liberdade de expressão. E aí Marco Rubio termina dizendo: essas sanções se somam a uma série de ações tomadas pela administração Trump para responsabilizar o ministro por abusar de sua autoridade, criar um complexo de censura, atacar descaradamente opositores políticos e cometer graves violações de direitos humanos. E Marco Rubio encerra dizendo: aqueles que protegem e dão suporte a atores estrangeiros maléficos também ameaçam os interesses dos Estados Unidos e, igualmente, serão responsabilizados. Pois é, os nossos comentaristas analisando a decisão tomada pelo governo norte-americano, a ampliação da Lei Magnitsky, que agora acabou abarcando também a esposa de Alexandre de Moraes, além de um instituto que tem alguns imóveis da família registrados, e a gente vai trazer também a informação
da revogação do visto do advogado-geral da União, Jorge Messias. O Cristiano Beraldo está com a gente, vai trazer as análises, as informações, as repercussões também nos Estados Unidos. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Já havia a expectativa da ampliação das medidas dos Estados Unidos contra autoridades norte-americanas. Por que neste momento? Talvez às vésperas do discurso do presidente brasileiro na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York? Alguma conexão? Talvez. Essas coisas têm muito simbolismo em torno delas. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, esses anúncios feitos hoje, eles já eram esperados. Afinal de contas, a gente precisa lembrar do contexto exato em que a Lei Magnitsky está sendo aplicada. Um juiz brasileiro aplicou sanções que são incompatíveis com a lei norte-americana. Essas sanções, lembremos sempre, foram aplicadas a cidadãos norte-americanos e a empresas norte-americanas. O que cabe, nesse caso, os Estados Unidos fazer? Identificar que foi a decisão tomada no Brasil contra esses indivíduos e essas empresas norte-americanas foi contra as leis do país e, com isso, as sanções se aplicam. Agora, as sanções se aplicam onde? Se aplicam nos Estados Unidos. Em essência, as sanções da Lei Magnitsky, elas são sanções financeiras, porque elas inviabilizam a relação daquele indivíduo com os Estados Unidos, com empresas norte-americanas. Quando a gente olha para o caso dos ministros da Suprema Corte brasileira, acontece algo que é talvez único, se a gente puder chamar o Brasil de uma legítima democracia, coisa que eu, pessoalmente, acho que não é. Mas nós temos na Suprema Corte não ministros que atuam de forma individual. Canhato, eu convivi com o ministro Rezec, com o ministro Oscar Dias Correia, com o ministro Moreira Alves. Eles eram as grandes referências dos seus pares, do mundo do direito, eram referências da sua família. Até isso mudou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o ministro tem uma parceria com a esposa, com o marido, com o irmão, com o filho, com o primo, porque forma-se uma atuação em conjunto com os escritórios de advocacia desses parentes que faturam altíssimo. Nós estamos falando de centenas de milhões de reais pagos em honorários. Portanto, é impossível se olhar hoje um ministro da Suprema Corte brasileira e separá-lo da sua parceira, neste caso, que é quem toca os negócios da família. Porque esses negócios provêm uma vida maravilhosa, de muito luxo, de muito dinheiro, que obviamente beneficia aquele que está sendo alvo da sanção. Portanto, nada mais natural que a sanção se estenda para a esposa e também para a empresa que detém pelo menos parte dos bens do casal. Pois é, o Diego Tavares está ao vivo com a gente, vai trazer suas análises, suas reflexões, temas muito sensíveis na pauta de hoje, né, Diego? Seja bem-vindo, ótima noite a você. Os Estados Unidos iniciando um novo módulo de respostas à condenação de Jair Bolsonaro. Primeiro, é possível conectar essas sanções ao julgamento do ex-presidente? Qual é o peso dessas novas sanções? E, em destaque, naturalmente, a esposa do ministro da Suprema Corte, Viviane Barsi, que é a esposa de Alexandre de Moraes. Bem-vindo, Diego. Obrigado, Canhato. Uma boa noite a você, boa noite ao Beraldo, ao Mota e a todos que nos acompanham nesta noite aqui nos Pingos nos Is. É possível conectar, mas não necessariamente há essa conexão, Canhato, e eu explico. Me parece muito mais uma continuação às sanções que já estavam sendo aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, aí não necessariamente em decorrência da relação com o ministro, com os inquéritos e posteriormente aos processos contra Jair Bolsonaro, mas principalmente em razão das condutas do ministro que afrontaram interesses de empresas norte-americanas, como é o caso do Rumble, como é o caso do X.
Então, me parece uma continuação dessas sanções, como o Beraldo apontou muito bem, a todas as pessoas que orbitam a figura de Alexandre de Moraes e que poderiam funcionar como facilitadores para que Moraes se excusasse do cumprimento das medidas da lei Magnitsky. Ora, se Moraes não pode ter um cartão de crédito mantido por bandeiras norte-americanas, se ele não pode manter conta bancária em bancos que fazem uso do sistema norte-americano SWIFT para suas transações, ele poderia muito bem se esquivar disso utilizando um cartão de crédito da esposa, utilizando uma conta bancária mantida em nome da esposa ou do Instituto Lex, como foi muito bem apontado. Então, o que me parece é que os Estados Unidos da América estão cercando Alexandre de Moraes para que ele não tenha ferramentas para se escusar do cumprimento das sanções dessa pena capital, da pena de morte financeira, como é conhecida a lei Magnitsky. Não sei se isso tem, de fato, alguma coisa a ver com o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, até porque muito foi prometido em relação ao sancionamento dos outros ministros que acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento, da ministra Carmen Lúcia, também do ministro Flávio Dino, enfim, dos demais componentes da primeira turma, salvo ministro Luiz Fux. E nada disso aconteceu até o momento. Eu acho que o que confirmaria que, de fato, Jair Bolsonaro é uma questão sensível ao presidente Donald Trump, é uma questão sensível aos interesses norte-americanos, seria o sancionamento dos colegas de Alexandre de Moraes, o que até o momento não ocorreu. Novamente, o que eu percebo é um cerco sendo feito às pessoas que são próximas de Alexandre de Moraes, o que se comprova também pelos vistos que foram cancelados no dia de hoje. Não só o visto de Jorge Messias foi cancelado, mas também de diversas pessoas que estiveram no entorno de Alexandre de Moraes no último ciclo eleitoral e também nos últimos meses, a exemplo do desembargador Ayrton Vieira, do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, entre outras pessoas. Mas, novamente, o elemento que liga todos esses sancionados é a figura de Alexandre de Moraes. Ainda acho que precisamos de mais elementos para confirmar, de fato, que Jair Bolsonaro é esse ponto sensível que tem fomentado a conduta dos Estados Unidos. Pois é, eu prometi, inclusive, trazer a informação da manifestação do secretário do Tesouro, Scott Bessent. O Mota chegou até a adiantar, mas ele disse que o ministro Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias, processos politizados. Continuou dizendo que a gestão Trump vai continuar monitorando empresas e pessoas que fornecem qualquer tipo de apoio ao magistrado. A imposição da Magnitsky e a retirada de vistos foi feita justamente durante a viagem do governo brasileiro a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU. E aí muito se fala sobre um constrangimento na delegação brasileira que está nos Estados Unidos. A expectativa é que novas sanções, novas determinações possam acontecer e que o presidente brasileiro usaria parte dessas informações no seu discurso de amanhã, para criticar as ações que vêm sendo tomadas pelo governo norte-americano. Enfim, são projeções, né? Vamos aguardar exatamente do que vai tratar o presidente brasileiro amanhã em seu discurso. Deixa eu passar para o Mota, que tinha um entendimento, né, Mota? Nas muitas avaliações que foram feitas, muitos projetavam, bom, mas os Estados Unidos podem recuar em relação às medidas que foram tomadas, tarifaço, sanções contra pessoas físicas, contra autoridades, se as instituições brasileiras fizessem uma reavaliação, enviassem algum tipo de sinal, levantassem uma bandeira branca, e muitos entendiam que isso poderia ser feito pelo Congresso Nacional por meio do PL da anistia. Talvez fosse uma sinalização. Mas, enfim, nós observamos os caminhos, né, que vêm sendo trilhados, não indicam que o PL da anistia vai prosperar. Agora se fala no PL da dosimetria. Alguma chance das instituições darem algum tipo de recado para os Estados Unidos e, a partir daí, as autoridades norte-americanas recuarem, revisarem, reavaliarem? Eu acho que a probabilidade é muito pequena, tanto de uma coisa quanto de outra, Caniato. O que a gente viu logo a seguir às primeiras medidas tomadas pelo governo americano foi uma resposta dada pelo Estado brasileiro de dobrar, triplicar ou multiplicar por 10 a aposta.
inclusive, mais uma vez, com uma série de declarações, de entrevistas, e pelas medidas que foram tomadas, pelo julgamento do presidente Jair Bolsonaro, todas essas coisas mandaram um recado claro para o governo americano. Nós não vamos mudar nada do que está sendo feito aqui. Eu acho que não pode existir absolutamente nenhuma dúvida sobre a motivação principal do governo americano. Isso está, mais uma vez, na mensagem de Scott Bessent, que menciona processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No site do Departamento do Tesouro foi colocada hoje uma explicação detalhada sobre as sanções que foram aplicadas. E, mais uma vez, está escrito lá, a ação de hoje se concentra naqueles que fornecem uma rede de apoio ao ministro. A decisão do ministro na condenação injusta do ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou sua crescente disposição de participar de perseguição política. As pessoas podem concordar com isso, com essa avaliação, podem discordar, as pessoas podem ter a opinião de que não cabe aos Estados Unidos discutir medidas tomadas no Brasil, embora no passado, frequentemente, inclusive no passado muito recente, autoridades brasileiras pediram ajuda, apoio aos Estados Unidos para salvar a democracia brasileira. Então, isso não é absolutamente a primeira vez que membros do Estado brasileiro ou políticos pedem ajuda aos Estados Unidos. Mas muita gente está se comportando como se fosse a primeira vez e trata isso como se fosse alta traição à pátria. Não se pode usar dois pesos e duas medidas. Agora, é possível que as pessoas tenham todo tipo de opinião em relação a isso. Essa é a beleza da liberdade de expressão e da democracia. Mas não é possível ignorar, meus amigos, o que está sendo dito. Então, a gente percebe que há muitas pessoas no Brasil que têm essa expectativa de que essa questão do Jair Bolsonaro, isso já já vai ser esquecido, já já as pessoas passam para outra preocupação, né? É como dizem, né? Isso foi dito de várias formas, vamos superar essas pautas tóxicas, vamos tratar de coisas importantes. Olha, aparentemente, para o governo dos Estados Unidos, quando se trata de Brasil, não há nenhuma pauta mais importante do que essa. É preciso chamar a atenção, você que nos acompanha, o programa de hoje é muito importante, tem assuntos assim, relevantes quando a gente trata das questões importantes do país, e aí a enquete tem tudo a ver com a discussão que a gente faz agora. A pergunta é a seguinte: está no portal jovempan.com.br a ampliação da Lei Magnitsky e também de outras sanções contra autoridades brasileiras pode ter quais consequências essa ampliação? Você acha que facilita a aprovação de projetos como o da anistia, porque os congressistas ficam com receios de eles serem os próximos alvos do governo norte-americano? Ou você acha que não vai adiantar nada, a PL da anistia não vai passar, talvez um outro projeto, mas que não atenda aos anseios da oposição, e aí o governo, inclusive, acaba se fortalecendo, né? Fortalece a narrativa que vai ser adotada pelo governo? Vote. Queremos saber a sua opinião, jovempan.com.br. Passa para o Cristiano Beraldo, que é preciso projetar consequências, né, desse movimento dos Estados Unidos. Que muitos fazem a seguinte avaliação: ok, tudo bem, os Estados Unidos atendem talvez parte dos anseios da oposição, mas talvez seja um presente também para a situação, para a base governista, que está transformando esses limões em uma limonada muito saborosa, né, Beraldo? Sem dúvida, surpreendente, né? Aliás, eu queria dar boa noite aqui, bem-vindo ao Diego. Acabei citando o Dávila pela força do hábito, mas sempre um prazer fazer a bancada aqui com o Diego Tavares. Olha, Caniato, é interessante porque a gente percebe esses anúncios dos Estados Unidos às vésperas do discurso do presidente brasileiro, tradicionalmente sempre o primeiro presidente a discursar na Assembleia da ONU, e demonstra o quanto o governo de Donald Trump não está nem aí para a opinião do presidente do Brasil. Ele vê o presidente Lula e o governo Lula como parte dessa aliança que resolveu
agir contra a liberdade de expressão e contra empresas norte-americanas e indivíduos norte-americanos. Então, demonstra, de um lado, esse menosprezo, né? Tem esse recado, você perguntou, né? Na primeira pergunta ali tinha a ver dos simbolismos, né? Então, eu acho que tem esse simbolismo de demonstrar que o governo Donald Trump está se lixando para a opinião do governo Lula, mas, do outro lado, também eles sabem que o efeito disso não será concreto, pelo menos não no curto prazo. Provavelmente, se houver que tomar uma decisão, um colegiado do Supremo Tribunal Federal tiver que tomar uma decisão em relação a algum norte-americano, alguma empresa norte-americana, no que tange liberdade de expressão, eu acho que, como tivemos o voto do ministro Luiz Fux na questão do complô golpista que foi julgado a semana passada, retrasada, a gente também terá divergências. Mas eu não acredito que, nesse momento, o resultado mudará. Porque ali há uma atitude hoje de preservação. Há aqueles que sabem que estão aí na alça de mira, em que, em algum momento, sofrerão consequências. Aliás, já sofreram com a perda de visto para os Estados Unidos, mas que podem também sofrer consequências mais graves, sendo inclusos na Lei Magnitsky, mas há outros que estão tentando se preservar, né? Então, haverá muito mais uma atuação do ponto de vista da autopreservação do que do compromisso com o direito, até porque o compromisso com o direito, o compromisso com a Constituição Federal ficou para trás. Ele já não é mais relevante nesse contexto que a gente está vivendo hoje. Só que está todo mundo vendo. O Brasil não será assim para sempre. Se nós olharmos esse momento histórico, a gente vai ver que, ao longo do tempo, de alguma forma, isso será corrigido. A gente torce para que, nas eleições do ano que vem, um grande passo seja dado nessa direção, mas talvez não seja. Talvez a gente tenha que esperar aí mais 4 anos para alguma coisa efetivamente mudar, mas o fato é que irá mudar. Essa desorganização, esse desequilíbrio tão prejudicial ao funcionamento do Brasil, ele será corrigido. E essas pessoas que hoje estão aí usando e abusando do poder que têm, eventualmente até terão que pagar aqui mesmo no Brasil pelos atos cometidos fora do escopo da sua atuação. É claro que essa é uma opinião minha, eu não sou jurista, eu não estou aqui para fazer uma avaliação técnica detalhada sobre em que aspectos a atuação de um ou de outro passou por cima dos limites constitucionais e que cada ministro tem. Mas, olhando o cenário é muito feio, é muito ruim. A gente percebe que o Brasil sente isso. Essas manifestações que vimos ontem, confrontada com as manifestações também do dia 7 de setembro, a gente vê que as causas pelas quais estão se lutando não são causas alinhadas com o interesse grandioso desse Brasil grandioso que a gente quer ver prosperar, engrandecer. Então, Caniato, eu vejo que a gente está no meio de uma grande confusão e eu tenho confiança que essa confusão, em algum momento no futuro, vai se resolver. Agora, Diego, ainda que os Estados Unidos talvez ajudem a mostrar e explicitar alguns desajustes que ocorrem aqui no Brasil, você parece que concordou quando eu mencionei um cenário em que o governo tenta capitalizar com essas manifestações, essas ações tomadas pelo governo norte-americano, possivelmente de olho nas eleições de 2026. Dá para perceber um ajuste no discurso para colocar os Estados Unidos como os vilões da história, aqueles que querem atentar contra a soberania brasileira, Diego? Caniato, isso está claro como a luz solar. Esse governo, o nosso atual governo federal, sangrava demais até que Donald Trump anunciou o tarifaço pela fatídica carta que encaminhou ao presidente Lula. O governo enfrentava uma crise de popularidade, um índice histórico de rejeição, considerando os 3 mandatos do presidente Lula. E, curiosamente,
após o tarifaço, o governo conseguiu ajustar a sua narrativa. Reencontrou, eu digo sempre, dois inimigos em uma tacada só. Reencontrou o inimigo do imperialismo norte-americano, que é uma narrativa muito clássica da esquerda brasileira e da esquerda de todo mundo, de modo geral, e reencontrou também como inimigo a família Bolsonaro, o antagonista do atual modelo de polarização que trouxe de volta, inclusive, o presidente Lula ao poder. Então, com isso, a narrativa de guerra eterna foi reinstalada no país. E a prova disso está nas pesquisas. A popularidade de Lula voltou a crescer no Brasil, principalmente no Nordeste, onde o presidente Lula chegou a cair 7 pontos na última avaliação. Não me lembro agora exatamente em qual dos institutos de pesquisa, mas Lula teve uma recuperação de 7 pontos em alguns levantamentos que foram realizados. Então, está muito claro que o governo está, sim, se aproveitando desse momento para angariar capital eleitoral. A própria dinâmica que o governo federal tem encarado o tarifaço também é prova disso. Enquanto você tem o vice-presidente Geraldo Alckmin tentando capitanear medidas concretas a respeito das tarifas, de certa forma tentando dialogar com alguns atores, não acho que da maneira ideal, porque as instituições norte-americanas até o momento não foram chamadas para a mesa, mas o Alckmin tem recebido em Brasília setores empresariais, setores industriais, enfim, diversos atores que são importantes no diálogo em relação à questão do tarifaço. Enquanto o Alckmin adota essa postura mais pragmática, o Lula segue disparando contra os norte-americanos, aproveitando cada um dos palanques que tem para reviver essa narrativa, para fazer críticas ao presidente Donald Trump, quase como numa estratégia ali de policial bom e policial mau. Então, para mim, está muito claro, e para muitos outros analistas também, que o governo tem se aproveitado, sim, dessa questão do tarifaço, dessa questão da pressão norte-americana sobre as instituições brasileiras, para se fortalecer politicamente. Algumas pessoas já dizem até que Donald Trump é o principal cabo eleitoral do presidente Lula para a corrida de 2026. As investidas de Trump, se tem por objetivo ajudar Bolsonaro ou ajudar a direita brasileira, está saindo pela culatra. Todos os levantamentos mostram que os brasileiros rejeitam o tarifaço, os brasileiros rejeitam, os brasileiros reconhecem que as motivações do tarifaço são motivações políticas e não motivações econômicas, como eu, por exemplo, defendo. Defendo que o tarifaço é uma das formas pelas quais Donald Trump está cumprindo uma promessa de campanha de reorganizar o tabuleiro geopolítico sob o aspecto comercial, que não tem uma questão política ali muito latente, como a maioria das pessoas enxergam. Mas o fato é que sim, Caniato, acredito que está muito claro que o governo tem se impulsionado a partir dessa crise e, portanto, não há uma motivação para que a questão se resolva de fato. Talvez, bem por isso, até o presente momento, o presidente Lula não tenha tentado sequer uma conversa com o Donald Trump para resolver todas essas questões, tanto do ponto de vista institucional quanto do ponto de vista econômico. Esse é um indicativo importante. Muitos falam até que o presidente estaria acomodado numa posição relativamente confortável, observando justamente essas manifestações e as ações tomadas pelo governo de Donald Trump. Mas você, Mota, em cima disso que o Diego trouxe, o governo tenta capitalizar com essa situação e coloca justamente a oposição na linha de tiro, né? Apontando o dedo e falando, vocês são os traidores. Pois bem, como você acha que a oposição deve se comportar diante disso que muitos classificam como uma armadilha que foi montada, inclusive, pela base governista? Você acha que tem que seguir a convicção até o fim, mesmo que isso seja questionado lá na frente, uma eventual campanha eleitoral? Eu tenho uma visão bastante diferente dessa avaliação, Caniato. Primeiro, a oposição não tem o condão, não tem o poder de dizer ao governo americano o que o governo americano deve fazer. Isso é bobagem. Se alguém tem essa expectativa, vamos supor amanhã que a oposição chegue à conclusão que, do ponto de vista eleitoral, é ruim que o governo americano imponha as sanções. Então alguém vai pegar o telefone e vai ligar para Donald Trump e dizer, olha, tira as sanções porque ficou ruim do ponto de vista eleitoral. Está claro qual é a motivação do governo americano. O governo americano está vendo a situação aqui no Brasil como uma ameaça estratégica aos Estados Unidos. Tá? Eu acho que qualquer que fosse a situação, o governo do PT ia criar uma narrativa. Que expectativa é essa? Se não fossem as sanções, ia ser outra coisa.
Se estão chamando Eduardo Bolsonaro agora de traidor da pátria por causa das sanções, chamariam de traidor da pátria com uma outra desculpa. Desde quando coerência e lógica é necessária ao discurso da esquerda brasileira? Vejam as manifestações contra a anistia feitas por gente que foi anistiado, meus amigos. A narrativa do governo é qualquer narrativa que o governo acha que consegue emplacar. Eu desconfio que essa avaliação de que o governo está muito tranquilo, seguro, nadando em mar de almirantes, não é exatamente a realidade. Eu duvido que eles não estejam preocupados. Eu nunca vi, não sei se vocês já viram, eu nunca vi na minha vida a aplicação de sanções desse tipo de uma forma tão dura, envolvendo tanta gente que está no poder. Nós não estamos falando de pessoas que já não têm mais cargo nenhum, estão aposentadas em algum país distante, não. Nós estamos falando de algumas das pessoas mais poderosas no Brasil, que não só estão sofrendo sanções, mas estão recebendo um recado claro da razão pela qual estão recebendo sanções. Eu também desconfio muito dessas pesquisas de opinião, vocês sabem disso, né? Eu sempre falo aqui, não acredito nessa súbita reversão da popularidade do governo, porque eu não conheço ninguém que tenha mudado de opinião, não sei se vocês conhecem. Eu não conheço ninguém que era contra o governo, mas agora, porque Donald Trump está fazendo isso, eu agora sou a favor do governo. Pelo contrário, o que eu conheço são muitas pessoas que reconhecem, sim, o prejuízo e os danos causados ao país pelas sanções, da mesma forma que os sul-africanos reconheciam, na época do apartheid, o prejuízo causado pelas sanções lá. Da mesma forma que a população do Irã, além de sofrer com a ditadura teocrática, sofre com sanções. A população de Cuba, da Venezuela, de todos os outros países que sofreram sanções. Muita gente reconhece isso. Isso não impede delas acharem que se existe uma chance para o Brasil sair desse beco sem saída, é através de medidas como essa, porque aqui dentro já se esgotaram todas as possibilidades. Todas as vezes que se faz uma tentativa de trazer bom senso para a situação atual, de recuperar esse Brasil do qual o Cristiano Beraldo tanto fala, toda vez que se abre uma porta, vem alguém do governo, do Estado brasileiro ou da esquerda e fecha a porta violentamente, esmagando os dedos da população que estão ali.